Vocês tinham a disciplina já? A gente já começou. Já tinha, né? Já sim, começamos esse semestre. Deixa eu procurar aqui. Se aparecer, vai já aparece um slide aí, tá? Vocês me falam se não aparecer. Eu prefiro de manhã, porque a internet é melhor, mas hoje nem de manhã tá servindo.
Tô vendo aí? Apareceu agora, professor. Tá. Eu vou. Peraí. Deixa eu só ver se já tá gravando. Tá. Vou voltar lá. Vou voltar, tá? Eu saí mesmo. Tá vendo, né? Agora sim. Agora apareceu. Tá, isso aqui é só para melhorar a conexão, mas tô vendo que nem isso está adiantando. Aí eu não tô vendo o chat. Aí se vocês puderem falar quando tiverem dúvidas, eu prefiro porque eu não tô conseguindo ver o chat agora. Ok. O Tá? microfone, se atrapalhar também a senhora avisa, viu? Não, tá. Como só são dois, acho que não atrapalha, não. O problema é que eu ainda agora estava com 27. Aí, se todo mundo fosse Conversas, falar. conversas paralelas no meio da aula também não pode, não. É, tá? Então, pra vocês dois eu deixo. Valeu. Tá bom? Ó, eu tentei fazer com eles o mapa mental durante aqui a tutoria, mas eu acho que não deu muito certo. É porque toda hora tá entrando alguém com dúvida e eu parava. Aí não sei. Fica aberto. Se vocês quiserem tentar fazer já e quando terminar já enviar, beleza. Se não, vocês fazem depois, porque eu vou deixar lá no portal esse material, tá? Tá. Aí era a intenção do scan no celular era para isso. Se desse para fazer durante a aula, já escaneava porque foto não carrega lá Tá ok. Professora, no uma portal, duvidazinha. aí já faz. Diga. A senhora é médica veterinária? Sou. Ah, pronto. Ok. Certo. Então vamos lá, tá? Então, Tá. no final, para não ficar acumulado, aí não deu certo fazer durante aqui, tenta fazer até e deixar lá na atividade e até semana que vem, para não ficar acumulando coisas, tá? Então vamos começar. Professora, uma dúvida aqui Pode do falar. pessoal da aula anterior aqui. Estão perguntando qual é o nome do aplicativo que a senhora indicou lá para fazer o mapa. Exantime. E-X-A. O nome do aplicativo é Exantine? E-X-A-M-M. T-I-M-E. Examtime. É. Pronto. Eu deixei lá no chat. Se alguém ainda tiver lá na coisinha, dá pra ver. Valeu. Tá? Aí serve pra vocês também. Se não quiserem fazer à mão, quiser fazer por ele, já dá. Já utilizem também. Tá ok. Pronto, então vamos começar. Então hoje. Avisa eles, por favor, que o material já deixei lá no portal. Não sei se carregou, mas eu deixei lá. Se não tiver, depois eles olham. Tá. Tá? Então, o assunto de hoje é o mitos, no geralzão. E aí a gente vai fazer. Eu vou explicando e mostrando como é que vai ser feito o mapa mental. Então, só copia quando eu disser, ó, copie, tá? Tá. Porque esse material vai ficar lá no portal para vocês. Então, classificação de aumento, classificação geral. Ele é diferenciado, né? Em vermes chatos, vermes achatados e vermes Sim. redondos. Aí os achatados são os cestiotrematóides e os redondos, os nematóides. Então, a primeira partezinha do mapa é essa. Aí no meio da folha, não faça grande se for fazer à mão, E eu porque não vai tô com vir muito. caderno nem nada aqui. E eu não pedi para você ficar. Eita porra. E tá na casa de minha avó, não tá nem comigo um caderno aqui. Então deixa. Vamos fazer, vamos prosseguir. Depois você olha e faz. Tá. Se a Nádia tiver, a Nádia faz também. Tá? Então, é o Tá. mitos. Quem são? Verme redondo, vermes achatados. Vermes redondos, nematóides. Vermes achatados,
Cestoides. cestoides e trematoides. Então, forma de infecção. Principal, água é alimento contaminado. Percutâneo, ou seja, a passagem de alguns desses exames por via pela pele não precisa estar lesionada, mas percutânea basta estar úmida, né? Passando no rio, numa região mais úmida, o chão úmido, eles atravessam a pele. Nos Tá. animais, ou no ser humano também. Ingestão de hospedeiros intermediários, como pulgas e roedores, piolho, pulga, roedor, ou nas fêmeas, se elas não tiverem, né, uma sanidade antes de entrar na reprodução, ou estiver com a saúde em dia, elas podem transmitir para os filhotes, seja a vida intrauterina, pela placenta, ou mamária, a partir do aleitamento. E controle e desinfecção de todo mundo, né, para qualquer bicho, seja animal pet ou animal de produção, é limpeza e desinfecção das instalações, desvermifugar e controlar os hospedeiros intermediários e animais errantes. Então, assim, não vá pensar que eu cuido direitinho, o meu animal vai estar zerado de parasita. É meio que impossível, né? Animal, principalmente animal de produção. Não tem como esterilizar um curral, um pasto. Principalmente Então, mais ainda os ovinos. Pois é. Então, é ter o controle. E ainda, né, se for fazer um exame, o APG, por exemplo, ele existe uma margem, né, dependendo do parasita que esteja procurando, é permitido até os 500 ovos ou 50 ovos. Então, você vê que não é zerado, né? Todo animal tem que ter zero ovos, não é? Para ser humano, sim, basta um ovinho no exame de fezes, que aí já é tido como parasitado. Mas por quê? Porque a gente consegue ter Controle uma melhor. higiene, né? Ter o controle, ter higiene, lavar a mão, lavar os alimentos. Os animais, não, é um pouco mais difícil. Então, tem o nível aceitável de ovos por gramas, né? De vermes, de parasitas. Então, a outra partezinha do mapa, que é para eumintos, né? Então, formas de infecção dos eumintos, seja redondos, seja achatados, são essas. E controle e desinfecção dos eumintos, tanto os redondos quanto os achatados, são essas. Vê que eu estou diferenciando pelas cores. Muito simples. E aí eu fiz esse fluxograma com os principais hepatoides nos sistemas, né? No sistema dos organismos. Então, sistema cardiorrespiratório, quem é que fica lá? Dirofilária, em cães e gatos, e dictiocaulos e víparos em bovinos. Digestório, esse e mais um monte, né? Eu peguei os mais comuns. Então, aqui o espirocerca está duplicado, mas é só um. Espirocerca lupus, toxocara, trichuris vulpes, e o ancilóstoma são de pequenos animais, cães e gatos. E zoonoses, né? Toxocara e ancilóstoma acabam sendo zoonoses também. Ostertar, jaimoncos, copélia, bunóstono, ruminantes. O aimoncos é quem causa muito problema de anemia em ovinos, né? Qual, professora? Aimoncos. Sim. Aimoncos com E a senhora falou qual é o da zoonose aí, que eu não peguei bem Toxocara pontuado. e ancilóstoma. Toxocara e ancilóstoma. Que são os de pequenos animais, né? Cães e gatos. Sim. Paráscaris e oxiúris são dos equinos, e os estrongiloides, os estrôngilos também são equinos, e ascarisum, que é o mais comum de suínos. Tem esses, e tem mais um monte. É só ir procurar. Então, o sistema digestório, eu
Eu selecionei os principais, mas existe mais um monte. É só dar uma pesquisada. E renal, vocês já devem ter visto no Instagram, tirando, né? De renal e de cães, que é um verme até grande, e assim, o tratamento é só cirúrgico, tem que tirar cirurgicamente esse parasita. Então, completando aí, né, fazendo mais um pedacinho do mapa mental, dos nematóides separados pelos sistemas que eles acometem, né, mais acometem. Então, cardiorrespiratório, renal e digestório. E aí as espécies de maior ocorrência. Mas aí, na clínica, vai ter que ser, né, pode ser que surja a necessidade de coletar algum material para mandar para o laboratório e fazer análises. Então, o que é que se coleta para cada caso? Então, o sistema respiratório, o parasita está ali em contato com o sangue, né? Então, nada mais do que ser coletado o sangue e fazer os respectivos exames, que tanto pode ser o sangue fresco, quanto só o soro ou o plasma, a depender do tipo de teste que vai ser feito. Então, Professora, Oi. a senhora falou relacionado à questão dos exames aí, o de sangue. Que tipo de exame a gente pode pedir para pegar parasitas? Então, aí tem esse aqui, vai depender do sistema e do parasita que você quer tentar identificar, né? Então, Dirofilaria, que é o verme do coração, ele fica Sim. no coração, né? Então, ele está em contato com o quê? Com o sangue. Eu não vou coletar fezes, eu Não, vou mas coletar sangue. assim, que tipo de exame de sangue se consegue identificar parasitas? Vai depender. Então, para Dirofilaria, ou vai ser a gota espessa, uma gotinha do sangue na lâmina, e olha lá no microscópio para ver se acha as microfilárias, Ah, ou o então, plasma no tubo, e aí olha no microscópio também, ver se acha microfilária, ou no esfregar sanguíneo, durante fazendo tá, o hemograma, e por acaso acha no esfregaço uma microfilária. Ou tá ok. testes sorológicos, testezinhos rápidos que faz lá, com a gotinha de sangue ou soro, e aí dá o resultado. Tá ok. Tá? Então, em questão assim, uma pergunta assim, mais voltada para a prática mesmo. A gente chega a uma propriedade, a gente desconfia lá de uma dirofilária lá. No Hum. caso, a gente pede um parasitológico, faz a coleta e Você envia para o vai laboratório. coletar, se for diro, você tem que coletar sangue. Então, e envia para o laboratório, no caso, né? É. Você coleta Ok. sangue, bota a suspeita, e aí, a depender, né? Porque cada exame tem um valor, o que é que o proprietário tem condições de pagar. Sim. Porque assim, não Saquei. é que o mais barato vai ser achado, pode ser que não ache. E aí precisa de um mais caro. O tutor vai poder pagar aquele mais caro? Não vai. Ou pode. Então, tem que ser avaliado, né? Custo-benefício. E lembrando que a clínica é soberana, né? Por mais que no teste dê negativo, se o animal está apresentando clínica, você tem que Sim, tratar, sim. né? Não vá comer bola em exame. Exame Tá também ok. dá erro, tá? Então, é Sim. clínica, é saber a clínica e diferenciar. Ok. Animais que estão parasitados no sistema digestório, o que se coleta fezes, né? Então, coleta um pouquinho de fezes, manda para o laboratório para fazer parasitológico de fezes e tentar achar algum, né? Tentar achar a suspeita. Renal, como o parasita está lá no rim, pode utilizar a urina, coletar a urina, ou não conseguiu coletar a urina, o animal está tão comprometido o rim que nem a urina está produzindo, faz algum exame de imagem. Mas se for coletar a amostra seria urina. Então, assim, sangue, tem que ter cuidado com o tubo que vai ser coletado. Né? Tubo roxo, não tem anticoagulante, fica o sangue, né? Acaba separando em plasma. Tubo vermelho ou amarelo
não tem anticoagulante e aí separa o soro. Então, se é um teste sorológico que for fazer, o que tem que coletar no tubo roxo, no tubo vermelho ou amarelo. Se for um hemograma, que é ali no esfregar sanguíneo, vai fazer a lâmina e tentar achar a microfilária, tem que usar tubo com anticoagulante, que aí é o roxo. Para saber diferenciar também o tipo de tubo para coletar a amostra correta e não ter que prolongar mais o diagnóstico do animal, porque não sabia que tubo utilizar. Então, tem dúvida, liga para o laboratório. Estou com essa suspeita. Que coleta que amostra eu coleto e de que forma, né? E aí o laboratório gentilmente vai orientar a pessoa a fazer da forma correta para ninguém ter problemas. Tá bom? Então, as amostras, possíveis amostras que podem ser coletadas, a depender do caso, a depender do sistema que esteja acometido, é um desses. Então, aí, completando, né, fazendo mais um pedacinho do mapa mental. Que é inserindo o tipo de amostra biológica que deve ser coletada do paciente, caso seja solicitado algum exame. Formas de tratamentos, então, medicamentos que podem ser utilizados para tratar parasitas: ivermectina, moxidectina, disolfenol, febantel, febendazol, mebendazol, levamisol, e aí muitos outros. Aqui é só também um pouco do que existe no mercado. Então, é só olhar quem já usa vermífugo aí nos animais, a base, né, o princípio ativo que está naquele vermífugo que você está administrando. E do lado pode até ter vermes chatos, vermes redondos, e aí você saber identificar o que são, né, qual verme eles estão tendo ação. Eu tive. Acompanhei um caso de uma ovelha que tava com uma alopecia grande, o score corporal não subia, todas as outras comendo no mesmo regime, e só ela sempre abaixo, score corporal de 1 para 2, muito magra, e tratou com ivermectina e sem solução. E aí suspeitou de helmintos, no qual só obteve sucesso com levamisol. E Vai aí depender da resistência também. E aí tratou e tá lá também. Porque é dose e resistência, né? A ivermectina, depois que ficou barata, porque a ivermectina antigamente era muito cara, depois que caiu a patente e todo mundo pôde, né? Qualquer indústria farmacêutica passou a produzir ivermectina, ela está muito barata, R$7 você compra ivermectina, antigamente era 50, 100. E acabou que está adquirindo, está causando resistência, tanto em endoparasitas quanto em ecto, né? Carrapato hoje em dia, a ivermectina acho que não está tendo muita resistência. Então, por que deu certo? Ou porque deu errado, ou a dose estava errada da ivermectina, ou o parasita já estava resistente àquela dose, aquele princípio ativo, e o levamisol era novo ali. E aí fez tudo certinho e foi quando deu certo. Entendeu? Tem que levar em consideração também o Entendi. histórico da propriedade. Isso, a questão que foi analisada também foi justamente essa, porque os ovinos sempre eram tratados com ivermectina, Já vermifugação adquiriu sempre feita, resistência. e aí não estava obtendo sucesso nessa ovelha. E acabou que com o uso do levamisol teve sucesso. Dosou e teve sucesso. Pode ter sido resistência, né? Isso foi a desconfiança foi essa aí. Aí o parasita teve resistência, não tem vermífugo bom, né? Então, desparasitar os animais tem que fazer tudo certinho. Dose correta, intervalo correto. Não é sair indiscriminadamente, porque acaba causando um descontrole, né? Causando aí a resistência. Isso mesmo. Tá? Então, alguns. O dictiofima só trata cirurgicamente, até porque ele demora tanto a
a demonstrar sinais que, quando demonstra, o parasita já está gigante e só sai por meio de cirurgia. Então, aqui, completando a forma de tratamento. Então, a forma de tratamento para completar aí o mapinha. Depois, no final, até semana que vem, é bom já enviar lá para o portal para não acumular, porque semana que vem vai ter outro, e vai ter outro, e vai ter outro, e se não for fazendo por partes, acaba que acumula e depois vai fazer de qualquer jeito. Então, acabou os vermes redondos, os nematóides. Vamos ver agora os cestóides. Então, cestóides aqui do lado direito, os coloridinhos. Então, cestóides. Temos o dipilídeo, cães e gatos, a tênia, sólio, tênia saginata. Tênias só se desenvolvem no ser humano, porque é o hospedeiro definitivo. Nos animais, que são vítimas, né, do ser humano, o que eles desenvolvem são cisticercos, são os cistos, tanto suíno quanto bovino. Só que no suíno é o cisticerco celulose e no bovino, cisticercos bovis. E trematóides, o mais comum aí em ruminantes, bovinos principalmente, são a facila hepática. E outro trematóide comum também em ser humano, é o cistosoma, que é a famosa barriga d'água. Então, aqui a diferença, verme cilíndrico e vermes achatados. Então, os cilíndricos, os nematóides, os que vimos anteriormente, são as famosas lombrigas, né? Só que como nós estamos tendo um ensino superior, a gente não pode estar se chamando tudo de lombriga, só quando a pessoa que a gente está se comunicando não tem um intelecto tão grande, né? Tão avançado. Então, Tem um tipo de parasita, desculpa cortar, que ele se aloja diretamente no intestino dos equinos, causando um caso de cólica. É os nematóides, né? Nematóide, é o Parascaris ecorum. Ele se aloja lá direto. É um monte desse aqui, desse nematóide. São vários deles, né? Várias lombrigas que ficam lá como ele fica no intestino delgado, acaba causando impactação, né? E aí causa cólica. Tá? Então, aqui a diferença, okay. Então, as tênias são os cestóides, nematóides são os vermes cilíndricos. As partes, né, de uma tênia, então, tem colo, o estróbilo, que é onde encontra-se as proglótides, que são as imaturas, maduras e grávidas. As grávidas é porque ele é um parasita hermafrodita e todo destaquezinho desse aqui vai virar uma tênia, caso chegue no hospedeiro definitivo, né? Se for ingerida pelo hospedeiro intermediário, vira um cisticerco, mas cada uma dessas tem capacidade de virar uma tênia se achar o ambiente correto. Ô, professora, de que forma o ser humano se torna um transmissor para os animais, para os bovinos e suínos? Porque quem tem a tênia é o ser humano. Então, quem elimina ovos são os seres humanos, né? Pelas fezes. O bovino e o suíno não tem tênia, só o cisticerco. Então, eles não transmitem via fezes. O problema é que ele consumiu, né? Suíno tem o hábito de fuçar. Fuçou uma região ali onde o ser humano defecou e tinha proglótides. O suíno ingeriu,
como ele é hospedeiro intermediário, não se tornou tênia, virou um cisticerco. Cisticerco. O suíno foi morto, aquela carne foi consumida sem inspeção do médico veterinário, e aí gerou no ser humano a tênia, porque consumiu aquela carne com cisticerco. Certo. Só que, se o ser humano estava ali na mesma região do suíno, consumiu uma fruta, sei lá, uma verdura, que foi plantada numa região onde tinha fezes de humano com proglótides, né, com esses grávidos aqui soltos, ele vai adquirir cisticerco também. A tênia só se desenvolve quando o ser humano consome a carne com o cisticerco. Deixa eu passar aqui que você pode ficar mais fácil o entendimento. Então, aqui, ó, o dipilídeo. Ter cuidado, não é porque o animal está assim, que ele tem dipilídeo, pode ser algum outro incômodo de obstrução de glândula anal. Diagnóstico pode ser só de ver as proglótides, tanto no ânus quanto nas fezes, ou faz o parasitológico de fezes e vê os ovinhos ali do lado. Então, ó, a tênia fica no intestino delgado do ser humano e, ó, ele excreta milhões de ovos por dia, o ser humano. E aí infecta os animais. Só que cisticercose tanto é no ser humano quanto no animal. Por quê? Se o ser humano e o suíno tá numa região contaminada, né, com fezes de humano, contaminado com ovos de tênia, quem consumir água ou alimento dali com ovos sai com cisticercose. Se o ser humano consome a carne do suíno que tem cisticerco, ele adquire a teníase. Então, para ter tênia, tem que consumir carne com cisticerco, não é só consumir os ovos. Entendeu? Entendi sim, professora. Tá? Então, a tênia, o ser humano só tem tênia se consumir o suíno ou bovino Contaminados com com cisticerco. cisticerco. Tá? Entendi. O ser humano, vocês já devem ter ouvido ou conhecido alguém que o povo fala que tem o verme do porco na cabeça, né? No cérebro. Tem sim. Um primo meu já teve isso aí. O que foi que aconteceu? Ele consumia um alimento com ovos. Então, o que ele tem no cérebro é um cisticerco, que é a larvinha encistada, porque ele caiu na corrente sanguínea e foi parar em outro lugar. Porra, Se velho. ele tivesse consumido a carne do porco com o cisticerco, ele tinha tido uma tênia. Entendeu? Então, no caso, ele ingeria uma carne com ovos. Não, ele ingeriu um alimento, água, com ovos. Na carne, ele pode teria ser cisticerco. também. Se tinha o cisticerco, ele tinha a tênia. Tá. Aí o que ele tem é um cisticerco. É o vermezinho encistado. Tá. Entendeu? Então, Já entendi. Então, no caso, como ele tem que teve na cabeça, ele ingeriu um ovo que se desenvolveu um cisticerco lá na cabeça. Sim. Que poderia ser desenvolvido em qualquer outro lugar. Então, se ele tivesse ingerido esses cisticercos, ele teria uma tênia. Sim. Entendi. Se ele tivesse comido um músculo com o cisticerco, aí ele teria tênia. Só que ele comeu algum alimento ou tomou água que tinha os ovos. Aí ele adquiriu a neuro, né? Neurocisticercose, porque está lá no cérebro. Beleza? Beleza. Aí, então, essa é a tênia sólido. Então, quando o ser humano consome uma carne de suíno com cisticerco, ele adquire a tênia sólido. A tênia saginata é da carne bovina. Mesma coisa. Fica lá no intestino delgado, quem transmite, né? Quem faz a eliminação dos ovos é o hospedeiro definitivo e o intermediário é uma mera vítima, né? Mais uma vítima aí do ciclo. O problema é o ser humano que não faz as necessidades no local correto. Se estiver
se tiver uma tênia. Mesma coisa. A vaca, né, o bovino e o ser humano ingeriu ovos, cisticerco. Tênia, se aquela carne não passou por inspeção e aí o ser humano adquire a tênia. Como é que sabe uma carne que tem ou não cisticerco? Na linha de inspeção, o veterinário do abatedouro começa a fazer a inspeção da carne. E ele vai procurar cisticerco em locais específicos. Quais são eles? Músculos de intensa movimentação, de intensa... como é que eu falo? De intensa movimentação. Que são eles? Masseter, que é aquele músculo aqui da cara, né? Masseter, língua, diafragma e intercostais e músculo cardíaco. Por quê? Porque são músculos que praticamente não param. Então, devido à alta vascularização, fica mais fácil irem, né? Muitos ovinhos para esses músculos, insistam lá, ficam lá e aí gera a cisticercose. Então, músculos que tem muito, que na linha de inspeção o veterinário vai mais em cima procurando cisticercose, masseter, língua, diafragma, músculo cardíaco e músculos intercostais, tá bom? Então, na linha de inspeção, vai, achou um cisticerco, eu acho que condena. Tem um número, eu acho, que é aceitável, mas quando ela está disseminada, quando tem vários, parece umas perulazinhas, umas bolinhas bem branquinhas. Quando tem vários, aquela carne é condenada, não pode ir para consumo humano. Então, a diferença é essa. Quando é cisticercose, é porque ingeriu ovos. Quando é a tênia, é porque ingeriu o cisticerco, né? O músculo com cisticerco. E acabou a lei na velocidade da luz. Tá aí meu contato, se alguém precisar. Façam o mapa mental. O professor, esse mapa mental faz no aplicativo que a senhora falou aí, é? Não, ou faz no aplicativo ou faça à mão. Pode fazer à mão? Faz. Pode, tanto faz. Aí tira a foto e envia, é? Você tem que escanear pelo scan no celular. Um aplicativo. Tá Scan. certo. Aí o final do mapa mental é esse aqui. Então tem que fazer um igual a esse? Ou se quiser fazer de outro jeito, mas é em relação ao assunto de hoje, né? Tá, então tem que estar esses mesmos dados aí no mapa mental. Sim. Ok. Tá, então o Exantime, esse aqui eu fiz no Exantime, então por isso está tão bonitinho. Mas se quiserem fazer por outra coisa, pode ser também. Tá bom? Sim. Deixa eu botar aqui o nome. Exantime. Eu vou deixar lá no portal de vocês também a aula. Lá em material, né? Vou ver se gravou direitinho. Se gravou, eu salvo. E olhem lá também